Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Emor, que significa dízimo. Nós vamos começar, como nós sempre fazemos, lá pela Brit Hadashah, né? E a Brit Hadashah, irmãos, ela vai falar sobre Lucas 14, 12, né? Até o verso 24. E esse comentário da Brit Hadashah já foi feito no vídeo anterior. Então, uma coisa que eu não quero fazer agora é perder, esse tempo para que a gente possa agora trazer para vocês um conteúdo mais denso. Então, eu só vou fazer um comentário, como dizem os franceses, um passant, de passagem, para a gente não ter nenhum outro tipo de preocupação, tá? Então, Lucas fala sobre um convite feito para um banquete. E Yeshua usa uma parábola para poder falar disso. E aí, ele fala de um convite feito a pessoas para participarem desse banquete. Só que essas pessoas vão pedindo desculpas para não participar. E aí, ele dá uma ordem para que qualquer um que fosse encontrado na rua fosse trazido para o banquete. Mas tem uma coisa muito interessante, porque esse banquete, ele diz respeito a um convite especial, feito pelo Messias para Israel, para participar do seu Dat Mashiach, do banquete de Mashiach. E aí, acontece uma coisa muito interessante, porque eles começam a se desculpar. Não, eu tenho outra coisa para fazer, eu já não acho que o Mashiach vai vir. Não, Yeshua não é o Mashiach. E começa a haver uma série de situações nas quais eles estão se desculpando para não olharem para Yeshua e aceitarem o convite. E uma coisa que acontece, Lucas 14, 21, diz assim: então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E Yeshua falou: vocês não querem? Eu vou pegar todos aqueles que a sociedade rejeitou para serem os participantes do banquete celestial. É impressionante isso aqui, irmãos, porque como Israel não quis, o Senhor então chamou um povo que não era povo para fazer parte desse banquete celestial. E uma coisa que é muito impressionante aqui, irmãos, é que o servo sai e diz assim: ainda tem lugar, mesmo trazendo todos os rejeitados, ainda tem lugar. E é interessante isso, irmãos, porque a eternidade é um local que a gente não tem a dimensão de como é, mas a amplitude é para caber o universo inteiro. Só que as pessoas não estão querendo fazer parte desse momento. Nós ouvimos uma pessoa dizer que ela não quer ir para o céu. Ela falou: eu quero ficar na terra. Não foi isso, Rebeca? Eu quero ficar na terra. Eu não quero ir para o céu. Eu acho até estranho, mas eu consigo entender. Porque as pessoas se conectam com aquilo que elas amam. E nós nos conectamos com aquilo que nós amamos. Eu me lembro que a gente trabalhava há um tempo atrás, lá uns 15 anos atrás, quando eu ouvi essa palavra, uma pessoa dizia assim: eu não quero céu, não. E aí, há 15 anos atrás, eu meio que não entendi muito bem aquela coisa. Eu disse: mas você e todo mundo é para o céu. Mas hoje eu compreendo isso melhor. Porque lá atrás, há 15 anos, quando eu ouvi isso, eu disse assim: puxa vida, essa pessoa ela não está querendo o Senhor. Mas não é que ela não quer o Senhor,
Ela quer o Senhor, mas ela não quer ir para onde o Senhor quer levar. E eu fico tentando compreender isso, irmãos, do lado psicológico, desse apego que as pessoas têm com coisas e lugares, como se isso aqui fosse eterno. E nada disso aqui vai resistir, mas aquilo que é invisível e imaterial, isso sim resistirá. Porque esse mundo que nós estamos vendo aqui, ele não é o mundo real. O mundo real é aquele que nós não estamos vendo. E é sobre isso que esse convite messiânico fala, o convite do Mashiach, para que as pessoas venham para aquilo que é invisível aos seus olhos, mas é aquilo que todos nós deveríamos ansiar. O salmista, ele fala sobre a corça. Os irmãos devem se lembrar desse salmo, né? Como suspira a corça pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Então você imagina que nós temos sede do quê? De alguém que nós não vimos, não conhecemos pessoalmente, ouvimos a sua voz através do Espírito Santo, mas queremos estar com ele. Que coisa! Então, há um desejo dentro do homem por conta daquilo que o Messias, daquilo que Yeshua colocou dentro de cada homem. Eu já falei isso aqui outras vezes, irmãos, mas eu vou repetir hoje. Cada pessoa que nasce nesse mundo tem uma centelha do Criador dentro dele. Ok? Então, quando Yeshua estava na terra, Yohanan registra num versículo muito conhecido esse anseio do homem. Ele diz assim, é um versículo que está em João 3,16, acho que eu nunca ouviu falar, eu vou repetir para você. Em hebraico está assim, porque Elohim amou a eternidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí se você ouviu bem, você vai falar assim, peraí, Rabino, o Eterno amou a eternidade? Que eternidade é essa? É essa fagulha que está dentro de cada homem e de cada mulher. O Senhor não ama isso aqui, carne, parede, pano, Ele não quer isso aqui. Ele quer a fagulha que está dentro de nós. É isso que Yeshua veio buscar. Então, quando a gente está falando de um banquete, que o Senhor está preparando um banquete para nós estamos falando de algo que é espiritual, mas que Yeshua fez de tudo para poder vir buscar a gente, para levar esse ser espiritual de volta, porque nós saímos dele. Os nossos sábios dizem que todo judeu tem em si uma centelha vinda do Mashiach. Isso é o judaísmo rabínico. Então você imagina que se o judeu acredita nisso, e Yohanan falou isso, Rabino Shaul disse isso, o livro de Hebreus fala sobre isso, e a gente tem que parar e pensar o seguinte, falar assim, olha, se eu nasci e vim de lá da eternidade, e os nossos sábios dizem que nós viemos do Gan Eden, do Jardim do Éden, onde existe um local, um compartimento ali, que as almas que não nasceram ainda, elas são chamadas para virem para esse mundo e nascem aqui. E quando o homem morre, ele volta para onde? Para o Gan Eden, para um compartimento ao lado, onde está esperando a redenção final. De onde saiu, volta. Mas volta todo mundo? Não. E esse é o grande problema. Por isso, muitos aqui disseram o seguinte, eu tenho outro compromisso, eu tenho outras coisas para fazer. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje e não estão? Porque tem outros compromissos. Tem coisas mais importantes do que entenderem aquilo que está na palavra do Eterno. É duro a gente falar isso, mas é verdadeiro. Então você imagina que essas
pessoas não quiseram. E depois elas não entraram. E isso aqui é muito impressionante, porque depois nós vamos ter uma parábola. Os irmãos conhecem bem a parábola das virgens. Os irmãos lembram quantas eram? 10. O 10 está ligado a quê? Na tradição rabínica? A Keter, que é coroa. Qual era o objetivo do Senhor? Dar uma coroa para as 10 virgens. Mas 5 eram prudentes e outras 5 já não eram tão prudentes assim. E o 5 está relacionado com o que na palavra? Com a Torá. 5 delas tinham a Torá e se prepararam. E elas vão se preparar levando consigo o azeite, que nós inclusive vamos falar dele daqui a pouco. As outras 5 não se prepararam tão bem, porque o azeite não era suficiente. E aí, quando chega a meia-noite, a palavra diz que houve um grito: Hinei Rahatão, eis o noivo. E as que estavam preparadas se levantam e vão ao encontro do noivo, porque elas têm a lâmpada acesa, tem a luz para poder guiá-las ao encontro do noivo. As outras não têm. E aí vem o problema. Não tem a lâmpada, não tem a luz, porque o azeite acabou. E elas acabam então tendo que buscar o azeite, mas já é tarde. Por quê? Porque elas rejeitaram o convite de estarem se preparando devidamente. Então, essa primeira parte da Paraxá, ela é muito interessante porque ela remete a gente a tudo isso. E quando nós vamos entrar na Paraxá em si, ela tem uma outra particularidade, que é o texto da Haftará. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 4, do versículo 15 em diante, ele vai fazer um resumo da Paraxá. Isso é uma coisa bem interessante, porque ele vem falar sobre o sacerdócio, ele vem falar sobre aquilo que deve se fazer ou não deve se fazer. Mas eu gostaria agora de entrar na Paraxá e mostrar para os irmãos uma coisa interessante. O que essa Paraxá vai mostrar para mim e para você? Que existem coisas que para mim entrar no banquete eu não posso fazer. E tem coisas que para mim entrar no banquete eu devo fazer. Então, vamos iniciar falando sobre o sacerdote. O sacerdote que não pode se contaminar com um morto, salvo por um parente chegado. Quem são sacerdotes aqui? Os homens. Aí vem a pergunta: você que é homem, pode ficar se contaminando com o morto? Não deve, não pode. Rabino, mas o que significa isso? Eu não vou no velório, no enterro há bastante tempo. Estar em contato com a morte é muito mais do que contato físico. É o contato espiritual com a morte. E aqui, irmãos, cabe uma observação, que a gente que é sacerdote, nós temos a necessidade de estar bem para podermos cuidar da nossa família. O sacerdote, ele precisa estar bem, vivo. Por que eu digo isso? O que significa, Rabino, um sacerdote estar vivo? Significa que ele emocionalmente tem que estar bem. Imagina um homem fraco. Um homem que chega para a mulher e fala assim: eu não sei o que eu vou fazer, porque hoje eu estou assim, assado, frito e até torrado. Olha que coisa. Um homem que não toma decisões, porque quem tem que tomar as decisões é o sacerdote, lógico que em conjunto com a família, mas a palavra final de quem é? Tem que ser Deus. E aí, irmãos, nós vamos ver uma coisa interessante, que nada pode abalar a estrutura emocional de um sacerdote. Nada. Aqui está falando de morte. Quando alguém morre, essa pessoa aqui, ela tem um tempo que ela pode lidar com a morte.
Já falei isso para os irmãos no passado. São 3 momentos que tem que se lidar com a morte. O primeiro momento é uma semana, depois um mês, e depois um ano. Não dá para ficar abalado com isso. A vida tem que seguir adiante. Morreu, passou a primeira semana, se recompõe e vida que segue. Ninguém pode carregar a unção do morto sobre si. Então, emocionalmente, aquela pessoa tem que se ajustar e dizer assim: morreu, mas era o momento daquela pessoa partir. Eu não posso lidar com a morte como se a morte estivesse presente diante de mim o tempo todo. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter essa consciência de que nós que somos sacerdotes temos que lidar com isso de outra forma. E nós não podemos ficar abalados momentaneamente só com a morte de parente. Uma pessoa de fora morreu, não tem que ficar abalado não. Mas era meu amigo, Rabino. Era uma pessoa muito chegada. Aconteceu comigo. Um grande amigo meu, pastor lá de Santa Catarina, morreu. Eu fiquei abalado, lógico, porque eu estava lutando com o Senhor pela vida dele. Mas ele morreu. Quando eu recebi a notícia, eu passei um dia chateado, e no outro dia o Senhor falou assim para mim: levanta a cabeça e vamos embora. Ele já está comigo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar lamentando pela morte dele? Não posso. Então, uma das coisas que a gente precisa falar nesse primeiro momento: não se contamine com morte. Má notícia. Vem má notícia. O que eu faço com a má notícia? Vou para o livro de Provérbios. O justo não teme más notícias. É para ter medo de má notícia? Não. Aconteceu alguma coisa ruim? Peraí, deixa eu perguntar para o meu Senhor se essa coisa ruim aqui é para a morte ou é para a vida. Tem que perguntar para Ele. Nós que somos sacerdotes precisamos submeter isso ao Senhor. E de novo, irmãos, vou puxar a orelha dos homens agora. Entendeu? Porque nós precisamos entender isso aqui. Nós temos que ser fortes. O homem é o esteio da casa. Não adianta. E a gente precisa estar orando para que o Senhor possa fazer milagres na nossa família. Quem tem que orar é o homem. Rabino, e quando não tem homem, a mulher vai ter que tomar o lugar. Mas, para dor nossa, eu tenho visto mulheres tomando o lugar de homens porque eles estão fora da sua posição. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Eu digo para os irmãos que estão aqui: cada um de nós tem que tomar a nossa posição como sacerdote. Se precisar, de novo, eu vou falar uma coisa que eu já falei com os irmãos. Se tiver que escolher entre nós, a nossa esposa e os nossos filhos para morrer, a gente tem que se colocar na frente. Nós morremos primeiro, mas eles não. Por quê? Porque esse é o papel do homem. O homem, ele é o protetor e ele tem que se proteger para que ele possa proteger a sua família. Então, cuidado com aquilo que você vê, ouve, com as notícias. Cuidado, porque isso aqui é uma coisa muito séria. Tem alguma pergunta, irmãos, sobre isso? Queria colocar Microfone. Microfone aí, vamos. Está chegando o microfone. um exemplo muito grande que a gente tem de sacerdote fazendo coisa errada é o livro de Ruth. Até era bom, né, os irmãos lerem. O sacerdote fazendo decisões erradas, foi para uma terra estrangeira, lá morre o pai, os 2 filhos, a mãe vira uma amargurada, né? Fica viúva e amargurada porque o sacerdote tomou uma decisão errada. Não aceitou ficar em Israel e aguentar a fome que estava ali. Falou, não, eu vou levar minha família para outras terras. E a decisão dele pesou muito, né? E o Senhor teve muita misericórdia de ter mandado Ruth, né?
para essa Naomi, né? Naomi lá. Mas se não tivesse um propósito do Eterno, como essa família estaria destruída? Porque a mãe perdeu tudo, ficou uma mulher sem ninguém. E se a Ruth não acompanhasse ela, ela ficaria sozinha. E amargurada ainda, né? Sim. E perdeu toda a riqueza, perdeu tudo. Filho, riqueza, perdeu tudo, né? E o Senhor teve só a misericórdia do Senhor mesmo, né? E tudo isso, irmãos, por conta de um homem que toma uma decisão errada. Então nós temos que pesar a nossa decisão. E uma outra coisa, a atitude do homem. Levítico 21:4 diz assim: ele sendo principal entre o seu povo não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na cabeça, não rasparão as extremidades da barba, não darão golpes na sua carne. Santos são a seu Criador, e não profanarão o nome do Senhor, porque oferecem as ofertas queimadas do Eterno, o pão do seu Elohim, porquanto são santos. Irmãos, nós não podemos ter aqueles tipos de reações que nós já vimos, da pessoa batendo no corpo, morreu, sabe aquele desespero? Sabe a pessoa que pega e corta o cabelo, raspa a cabeça e fala assim: estou fazendo isso aqui em homenagem ao morto. Não pode. A barba, arrancar a barba e dizer assim: eu estou fazendo isso em homenagem a fulano que morreu. Como assim? Tudo isso, irmãos, não pode acontecer no nosso meio. Nós não somos homens nem mulheres desequilibrados. O Espírito Santo tem nos dado equilíbrio. Os irmãos estão entendendo? Não é para sair por aí gritando, porque nós estaríamos profanando o nome do Senhor. Profana o Senhor quem tem essas atitudes. Aí uma pessoa de fora olha e fala assim: esse fulano, ele acredita no Deus dele mesmo? Ele falou que ele crê em Yeshua, mas está passando essa situação aí, olha só como ele está fazendo. Nós não estaremos dando bom testemunho, e aí a coisa pega. Por quê? Porque está dizendo que nós que somos homens, somos santos. Cada um dos homens que estão aqui são santos. Os irmãos estão entendendo? Quer fazer uma pergunta? Dá o microfone ali, por favor. Só para tirar uma dúvida. O povo árabe, que quando morre, né, um dos seus descendentes, eles ficam se batendo. Aquilo ali é um sinal de profanação? Para eles não, né, irmão? Para eles é um sinal de dor. Inclusive, o sacerdote não podia nem rasgar a veste, que é um sinal do enlutado. Se a pessoa não é sacerdote, ele pode pegar e rasgar a veste dele. Mas se ele é sacerdote, ele não pode. Por quê? Porque ele está profanando o nome do Senhor. Porque até a veste do sacerdote é considerado o quê? Santa. Eu quero trazer isso aqui para o prático, irmãos. A roupa que você veste, ela é o quê? Se você é santo, a sua roupa é o quê? Santa. Cuidado com a roupa que você veste. Os irmãos estão entendendo? Então, nós temos uma conduta da Torá para a nossa vida. Então não dá para a gente abrir mão disso, nós temos que ter um padrão. Entendeu? Você vai ver aqui que o sacerdote tem que cortar o cabelo. Sempre. Para parecer o quê? Homem. Homem tem que parecer com o quê? Com homem. Olha, bolas. Tem lugar que você vai, você está vendo uma pessoa de costas, você olha e você fala assim: não posso arriscar. Não sabe se é homem, mulher, ou sei lá o quê. Então, quando a gente tem um padrão bíblico e obedece, aí vai olhar e vai falar assim: aquele é homem. Ou olha e fala: aquela é mulher. Por quê? Porque está dentro de um padrão.
Então, o homem ele não pode fugir desse padrão. E todas essas coisas que eu estou falando para os irmãos aqui, são coisas que estão na Torá e que me comandam, que me incitam a viver uma vida assim. Eu não posso chegar e fazer de qualquer jeito. Entendeu? Então, a regra que a gente devia seguir era o seguinte: a gente ir no barbeiro, estou falando dos homens aqui, no cabeleireiro, seja lá onde você corta o seu cabelo, mas ir pelo menos de 30 em 30 dias ou 45 em 45 dias e manter o cabelo curto. Para quê? Para se parecer com homem. Entendeu, irmãos? Então, isso tudo são coisas que a gente não pode deixar. E nós temos que mostrar isso para nossa esposa. Porque ela quer ver um homem forte na frente dela. Com todo o respeito que eu tenho aqui por vocês que estão aqui, pelos irmãos que estão me assistindo, uma mulher não quer um banana. Banana ela compra para fazer salada de fruta, vitamina, mas ela não quer um banana dentro de casa, não. Ela quer um homem de verdade dentro de casa. E nós precisamos ser assim. Em nome de Yeshua. Agora você está falando, estou olhando aqui, não farão calvas na sua cabeça. Eu lembrei de uma coisa que está muito comum, né? Antigamente o câncer era algo muito isolado, hoje é muito comum, né? E os homens começam a rapar a cabeça porque a mulher está caindo o cabelo. E pela Torá isso é errado. Ele não pode, porque como ele é o sacerdote, e o câncer, querendo ou não, você está lidando com a morte ali, né? Porque está matando coisas dentro da pessoa. E ele, às vezes, a família inteira fica careca. E pela Torá isso está errado, porque agora ele tem que estar forte. Porque tem alguém que está, a não ser o caso que seja ele, claro, o cabelo vai cair, aí é uma coisa natural do câncer, né? Mas ele fazer isso para homenagear, tipo assim, para acompanhar o que está acontecendo. Não, ele não pode estar acompanhando o que está acontecendo ali. Porque se está caindo o cabelo é porque está havendo uma enfermidade. Ele tem que estar forte para poder combater o que está acontecendo naquela casa. É o contrário, né? Então, a gente está vendo isso muito acontecer, né? E aí eu estava vendo esse texto e falei, gente, como os padrões do mundo estão impondo contra a Torá, né? É verdade. E isso está acontecendo, irmãos, no mundo inteiro, não é só no Brasil. Isso é no mundo inteiro. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado e ter base de Torá para a gente viver isso. E outra coisa, não adianta só a gente pegar a informação e falar assim, nossa, o Rabino falou um negócio legal, né? Volta para casa. E aí, o que a gente faz com a informação? Isso é muito importante para a gente pensar. Continuando. Levítico 21, do 7 a 9, fala que o sacerdote não deve tomar mulher prostituta ou desonrada. Não tomará mulher repudiada pelo seu marido, mulher que se separou. Por quê, irmãos? Porque o sacerdote e o sumo sacerdote, eles são uma figura de Yeshua. A noiva de Yeshua, como é que ela vai ser? Rabino Shaul diz que ele estava preparando as congregações para apresentá-las diante de Yeshua como uma virgem pura, santa e imaculada. Então, o sacerdote ele tem que tomar para si uma mulher que seja uma mulher de honra, uma mulher virtuosa. Você pode falar assim, Rabino, mas isso hoje está muito difícil. Para quem não casou ainda, é um desafio. Mas ao mesmo tempo, é algo que a gente precisa procurar. Então, sacerdote, nós que somos casados, as nossas esposas precisam ser honradas para nos honrarem. Agora eu vou virar para as esposas. Está falando dos homens agora, batendo agora, deixa eu dar uma palavrinha para as mulheres, com bastante carinho com vocês. Né? Fazer igual o gato, com uma lisa e com a outra arranja. Então você que é casado, você que tem seu marido, se lembre de que você precisa honrar seu marido. Entendeu? Você precisa entender quem é esse homem que está à frente do relacionamento junto com você, que é essa pessoa a qual o Senhor colocou para poder cuidar de você.
Então, você honre o seu marido. Lembre-se que quando você faz isso, você atrai a bênção do Senhor sobre si. Então, quem faz isso está trazendo uma série de bênçãos. Eu estou falando, obviamente, da mulher, porque ela vai fazer com que aquele homem cresça, valorizar a pessoa que você tem dentro de casa. Imagine, um homem crente, trabalhador, temente ao Eterno, que gosta de estudar a Torá e vir para a congregação. Onde é que acha um homem desse por aí? Eu vou até abrir um parênteses aqui. Até os homens estão acabando. Está virando figura, como é que eu vou dizer? Rara. Obrigado. Está virando raridade. Homem de verdade. E com todos esses atributos, então cuide daquilo que você tem. Entendeu? Porque o sacerdote, ele tem que ter uma mulher honrada. Ele tem que ter uma mulher que o apoie, que esteja junto com ele. Porque essa mulher vai levar esse homem às alturas. E ele vai levá-la junto com ele, obviamente. Então, tudo isso aqui, irmãos, nós vemos que está conectado com a Torá, falando sobre essa questão do matrimônio, que é tão importante que se tenha um matrimônio equilibrado, que tenha uma pessoa que seja irrepreensível junto com ele, porque o homem tem que ser irrepreensível. Rabino Shaul fala isso em 1 Timóteo capítulo 3, o verso 1 ao 7, ele dá uma lista de coisas que o homem tem que ser. Então, não é brincadeira ser homem. O homem, ele sai e ele vai para a luta para poder manter a sua casa. Aí no final do dia ele chega e nem sempre ele encontra uma mulher com um sorriso, né? Porque a mulher é uma maravilha. O dia que está tudo bem, ela está com um sorrisão. Mas o dia que os hormônios estão em conflito um com o outro, né? Aí só o Eterno para saber. Misericórdia. Então, tudo isso, irmãos, a gente precisa compreender. O homem entender isso da mulher e a mulher entender isso do homem. A cabeça da mulher é completamente diferente do homem. Então nós temos que entender isso, nós que somos homens, entendeu? E temos que governar bem a nossa casa para que nós possamos cuidar da casa do Senhor. Rabino Shaul disse isso aqui em 1 Timóteo, tá? Então, se nós cuidarmos bem da nossa casa, administrarmos bem a nossa casa, nós vamos cuidar muito bem das congregações, das sinagogas e das igrejas que nós recebemos nas mãos. Mas para isso a gente precisa ter equilíbrio. Isso vai, irmãos, desde a forma de tratar a esposa e os filhos, até a questão da administração do dinheiro do lar. Lembrando aqui que o homem, ele não pode ser gastador. Vocês querem que eu repita ou não precisa? Homem não pode ser gastador. Homem tem que ser equilibrado. Por quê? Porque ele tem que cuidar das finanças da casa. Rabino, mas eu não sei cuidar das finanças, eu sou meio atrapalhado. Vamos fazer um curso? Vamos sentar e aprender sobre isso? Porque a gente precisa, irmãos. Nós precisamos entender isso, porque o sacerdote, a posição dele é uma posição de destaque. E você vê que o tempo todo eu estou trazendo isso para onde? Para o sacerdócio. Porque o marido, ele carrega isso naturalmente no nascimento. Ele já nasce sacerdote, porque ele nasce homem. Então não tem muita coisa a falar. A gente precisa entender isso. Por isso, quando o homem tem uma mulher, essa mulher tem que ser uma mulher de caráter. E aí, por isso que a Torá proíbe os sacerdotes de casar com qualquer mulher. E obviamente eu creio que cada um de nós aqui, antes de nos casarmos, nós oramos e pedimos ao Senhor que nos desse uma boa esposa. E as mulheres orando, pedindo também um bom marido. Aí ambos se encontraram. Para que hoje nós possamos estar casados com pessoas que são pessoas equilibradas. Tem alguma pergunta, irmãos? Porque eu quero abordar uma outra coisa aqui.
falar agora sobre defeitos físicos e morais. Tem alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos lá. Levítico 21, do 17 ao 21, diz assim: fala a Arão dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do teu Criador. Pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, coxo, de nariz chato, de membros demasiadamente compridos, homem que tiver quebrado o pé, a mão quebrada, corcunda, anão, que tiver defeito no olho, sarna, impinge, que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Eterno. Defeito nele há. Não se chegará para oferecer o pão do teu Criador. Qual é a conclusão que nós vamos chegar aqui? O sacerdote tem que ser o quê? Perfeito. Homens, vocês ouviram isso? Nós temos que ser perfeitos. E aí eu faço uma pergunta: como é que Adão foi criado? Isso é uma pergunta. Perfeito. Foi o pecado que deformou Adão. Então, se Adão foi criado perfeito, nós estamos sendo restaurados. Isso significa que nós estamos numa luta pela restauração da nossa perfeição. E a Torá começa falando de algumas coisas. Ela fala aí da pessoa ter nariz chato, membros disformes. O que significa isso, irmãos? É muito interessante, irmãos, porque a Torá vem mostrando algumas coisas que deixam a gente com, digamos assim, com uma pulga atrás da orelha. Ela fala, por exemplo, sobre membros desproporcionais e mostra que o homem ele tem que ter realmente um equilíbrio interior e exterior muito grande. Ele não pode ser qualquer pessoa que esteja hoje lá na Lua e depois lá na Terra. Ele tem que ter equilíbrio interno. Isso vai fazer com que externamente ele seja visto como tal. Ele fala sobre corcunda, mas a palavra corcunda em hebraico, kiber, significa grosseiramente gordo. O que implica isso? Descontrole emocional. A gente sabe que um dos problemas da obesidade, qual é? Descontrole emocional que leva a gula. Uma pessoa que passou por problemas, por situações difíceis e não teve amparo. E pela falta de amparo, essa pessoa então descontou onde? Na comida. E o corpo dela agora começa a reclamar. Reclamar porque ela vai começar a ter sobrepeso, ela vai começar a ter enfermidades que ela não teria se ela fosse uma pessoa equilibrada. Os irmãos entenderam isso? Então, tudo isso, irmãos, a gente precisa pegar e entender que quando a Torá está falando de defeitos físicos, ela está jogando a gente para as coisas que são também espirituais e emocionais. Imagine, quando um homem vai comer, o que a gente tem que fazer antes de comer? Oração. Tem que fazer abrahar. Então, na hora de comer, colocou a comida à mesa, ou vai para o restaurante, vai no self-service, e aí você conhece quem é quem no self-service? O prato. Como é que é o prato? É um prato normal, é o prato do pedreiro. Eu tinha um amigo que a gente falava assim para ele: você está se escondendo atrás dos montes? Porque parecia uma montanha, né? A gente brincava muito com ele. E aí a gente vai ver o seguinte: por que nós temos que fazer abrahar antes de comer? Para mostrar o seguinte: que a bênção do Eterno está acima da minha fome. Eu estou com fome, eu quero comer, mas antes eu vou reconhecer o meu Criador. E depois eu vou comer com tranquilidade, com shalom.
Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Estou falando com o homem, domínio emocional. Na hora de comer, na hora de se apresentar diante das pessoas. Tem alguma pergunta, irmãos? Vocês entenderam onde eu estou chegando? Coloca o microfone aqui, ó, por favor. Porque isso é muito sério, isso é uma coisa emocional muito séria. Fazer também um acréscimo que eu acho que vale a pena a gente esclarecer sobre isso, que é realmente o que o senhor está falando sobre a gordura. Aí, às vezes a pessoa nos ouve e pode dizer assim, mas está tendo uma discriminação. Não é isso. Hoje, a obesidade, ela é considerada uma doença crônica pela Organização Mundial de Saúde. E o que é a diferença? Então, a outra posição é falar sobre o comer, né, como um pedreiro. Só quem pode comer como um pedreiro é um pedreiro. Sim. Porque ele tem um gasto de energia extrema que um outro profissional não tem. Então, o pedreiro comer daquela maneira não tem problema, porque ele não vai se tornar obeso. um obeso. Ele tem uma necessidade muito grande para isso. Isso é um ponto que é importante a gente classificar, que é colocado, porque assim, está dizendo assim, você não precisa comer assim, você não tem um gasto de energia tão grande. E a outra situação é muito esclarecedora. A gente come para sentir o quê? Por que a gente come? A gente come porque é prazeroso. Sim. Então, quando a gente... É chocante isso, irmãos, mas é muito importante. De repente, são respostas para as nossas vidas e para quem está nos ouvindo, que vai fazer toda uma diferença. Por que a gente come demasiadamente? Por que a gente está numa situação que virou doença a obesidade? Porque a gente come o tempo todo, porque a gente tem uma necessidade muito grande de sentir prazer o tempo todo, porque atrás desse sentir prazer existe uma frustração muito grande, um vazio muito grande, e a gente não consegue enxergar. E aí, o sofrimento de toda uma... Não vou nem colocar a nível Brasil, vou colocar a nível mundial. Um sofrimento a nível mundial de preocupação com a obesidade. Está todo mundo preocupado. Por quê? Porque está todo mundo frustrado. Porque está todo mundo angustiado. E começa a comer porque quer sanar uma dor e nem sabe o que é isso. Sim. E aí, a gente se deparando com a palavra, ela já está dizendo, como é que você vai conduzir um povo, se o rabino me corrija se não for isso, se você está com problemas de angústia, de tristeza, de traumas, se não foi resolvido. Então você precisa consertar isso, e o Yeshua está aí porque ele faz tudo isso. Sim. Para daí conduzir um pouco. Perfeito, André. Vou pegar um ganchinho aqui da... Só um minutinho, deixa eu só completar uma coisa aqui que eu acho importante, e uma coisa que eu queria, irmãos, que a gente pudesse compreender, é que os homens estão numa busca. A André está falando de algo aqui que é problema mundial. As pessoas buscam alguma coisa, elas não encontram, elas vão fazer o quê? Elas vão desaguar essa necessidade na comida, porque a comida se tornou, em vários países do mundo, algo muito acessível e barato. O tal do fast food é uma praga. Eles estão riquíssimos e as pessoas estão doentes por causa dessa comida, que não faz bem, irmãos. Então, a pessoa fala assim, um sanduíche custa tanto, mas o combo custa, nossa, eu vou comprar aquele negócio, eu vou comer até não aguentar mais. A frustração descontada na comida. Eu não achei, eu não encontrei, eu estou frustrado, eu não estou bem. Diferente é de você ir para um restaurante, com a pessoa que você ama, e falar assim, vamos celebrar ao Senhor o que Ele tem feito, e você come com prazer, não é a quantidade,
é o prazer que aquilo te dá, a qualidade do momento que você está vivendo. E voltando para o sacerdote, isso tem que ser uma regra para quem é sacerdote. A gente tem que estar bem para poder chegar para a esposa e para os filhos e falar assim: ó, eu separei aqui um momento para nós podermos ter alegria. Aonde? Num restaurante, num lugar assim, para a gente poder estar juntos e celebrar esse momento de vitória ao Senhor. E aí entra o Shelamim, aquela oferta que a gente dá de gratidão por aquilo que o Senhor faz, que é uma oferta equilibrada, que todo mundo come e todo mundo se alegra pela bênção recebida. Rebece. Deixa eu pegar um pontinho aqui que a Zé está falando aqui. Nós temos Yeshua. Se você for olhar, você começou com a parábola de Yeshua. Ele convidou e um convite é quem é honrado. Você só convida e você fala, imagina, você recebe um convite de uma pessoa importante. Você fala, nossa, eu fui honrada. Eu fui honrada, né? Porque me convidaram, eu vou escolher uma roupa. E justamente para comer o convite, só que quando vai sair na rua, quem que vai pegar? Pobre, cego, aleijado, manco, é tudo que o sacerdote não podia ser. Ou seja, em Yeshua, eu vou ser trazido até Ele pode mudar isso na minha vida. Né? Isso que você está falando que é espiritual também. Estou comendo demasiadamente, né? E tal. Mas com Yeshua eu posso mudar isso. Se eu me achegar a Ele, aceitar o convite, né? Agora foi lá me buscar e eu aceitei. Então eu vou poder mudar diante do Senhor, né? Sim. Aqui está falando de sacerdote, a gente entende o que é isso. E outra coisa, eu vejo que o Eterno não deixa eles se achegarem ao serviço por amor, porque é difícil. Imagina uma pessoa muito obesa na frente da congregação tendo que subir isso aqui. Ia ser super difícil, a gente ia ter que segurar na mão. Então, para nós como membro, ele ia ficar constrangido e nós também constrangidos. Porque a gente ficava com medo de passar mal, de acontecer alguma coisa. Então, assim, olha o amor do Eterno de preservar essas vidas. E também dizer o seguinte para eles: cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida física, para você também poder estar à frente. Sim. Né? Sim. Porque o Senhor não quer isso para sempre na vida de alguém, né? E o que a Bebê está falando é tão tremendo, irmãos, porque assim, quando a gente faz a aplicação disso, a gente começa a entender o seguinte: eu chego em Yeshua e eu tenho a Torá. Para quê? Para ser o meu norte. Então a Torá me dá o quê? Entre outras coisas, uma dieta equilibrada. Não vai mais comer gordura, não vai mais comer sangue, não vai mais comer uma série de coisas que fazem mal para a saúde. Qual que é a tendência? A qualidade de vida e a saúde melhorarem. Os irmãos estão entendendo? Isso aqui é muito tremendo, irmãos. E como a Rebeca falou, eu comecei falando sobre um convite para comer, feito pelo Mashiach. Então aqui, nós estamos vendo que o Senhor ele quer trazer o sacerdote de volta e restaurar o sacerdote. Mas para ele restaurar o sacerdote, ele precisa primeiro que o sacerdote se posicione e diga assim: eu quero ser restaurado. E quando eu falo sacerdote, eu estou sendo aqui específico, mas qualquer um pode aceitar esse convite. Uma mulher que precisa disso, o convite está aberto. Uma outra coisa, irmãos, eu quero falar um pouco agora sobre, vou mudar de assunto, tá? Continuar aqui falando sobre Anão, Dak em hebraico. E essa palavra aqui é uma palavra que é interessante porque o sacerdote ele tem que ter uma estatura espiritual e uma estatura física. Como a Rebeca falou, imagine uma pessoa ali diminuta para fazer o serviço, vir aqui no púlpito para fazer o serviço. Vai ter que arrumar um banquinho, seria constrangedor. Então o Eterno, o que ele faz? Ele
quer preservar a vida daquela pessoa. Ou seja, o que ele está dizendo para os homens? Não sejam anões espirituais. Homens, não sejamos nós. Nós temos que ser gigantes espirituais. Por quê? Porque isso não configura um defeito, mas se anão configura. Um homem grande não, mas um homem muito pequeno sim. Então isso é uma outra coisa que a gente tem que começar a levar em consideração. A nossa estatura espiritual, ela precisa ser uma estatura de tal forma que nós possamos acessar o mundo espiritual para poder trazer isso para as nossas famílias. Continuando, tem um outro entendimento que em português é mancha, mas em hebraico é tebalulo. Isso fala alguma coisa que tem no olho, um problema nas vistas. E esse aqui também é uma coisa interessante, porque o sacerdote tem que enxergar. E quando eu falo enxergar, eu estou falando em todos os sentidos. Não é só no sentido físico, é no sentido espiritual. E no sentido físico, tem o discernimento das coisas que ele está vendo no mundo. Então, você imagina você diante de uma situação, né? Está lá o meu irmão, diante de uma situação, e de repente as pessoas estão falando com ele, e ele tem o discernimento de que aquilo que está sendo dito não é bem aquilo. Então ele está vendo com os olhos espirituais, o discernimento dele, a situação que estão querendo colocar. Então tudo isso, irmãos, é papel do sacerdote. O sacerdote tem que ter olhos para enxergar. Ele tem que ter um coração e um espírito inocente, mas olhos de águia, para poder discernir as coisas que estão acontecendo diante de si. Entendeu? Então nós temos que ter essa postura. Você está com a tua família, saiu com a tua família, ao redor, o que está acontecendo? Você está cuidando da tua família? Você está vendo o entorno do que está acontecendo? Há muitos anos atrás, eu tinha 17 anos conversando com meu pai sempre falava assim: quando você sair, cuidado com o que está ao teu redor. Cuide-se. E o que eu faço até hoje? Eu coloco a minha esposa protegida. Então a gente sai, e aqui uma coisa para os homens: pegue a sua esposa e você fica do lado de fora da calçada, coloque ela do lado de dentro. Olhe para os lados e veja o que é que está acontecendo, e não só na frente, veja atrás de você como as coisas estão, porque o papel do homem é de protetor. Você tem que ter olhos para enxergar o que está acontecendo ao teu redor. O homem de verdade é assim, ele cuida. Então, essa questão dos olhos, ela é muito interessante. Inclusive o homem, ele tem que ter olho bom. O que é olho bom? Os irmãos lembram? Generosidade. O homem tem que ser generoso. Por quê? Ele vai ensinar quem? A esposa e os filhos a serem generosos. Aí o que a gente faz? Ajuda. A gente incentiva. Olha só, nós temos um cofrinho aqui para colocar moedinha, para ensinar as crianças a serem o quê? Generosas. E quem é que vai dar moedinha para a criança? O pai. Então tudo isso está ligado com o olho, irmãos. Está ligado com essas questões que eu quero que você possa entender, que trazem santidade para a nossa vida, qualidade de vida para o homem e para o resto da família. Alguma outra pergunta, irmãos? Uma coisa também que não se pode fazer, uma das coisas que o homem não pode ter eu vou falar uma coisa aqui, língua grande. O homem não pode ser falador. O homem não pode fazer lashon hará. Os irmãos entenderam isso? Maledicência. O homem não pode fazer isso. Fofoqueiro. Misericórdia. Isso é uma qualidade que nós temos que ter.
Porque se a gente quiser entrar no banquete messiânico com Yeshua, nós temos que abrir a nossa boca para criar com a palavra. Homem não abre a boca para ser fofoqueiro. Pelo contrário, o homem, quando ele abre a boca tem que ser aberta de forma cirúrgica. Fala pouco, mas o que fala produz aquele efeito ao redor que as pessoas falam assim: nossa, que é isso, rapaz? Fala mais que eu quero ouvir. Por quê? Porque o homem, ele cria com a palavra. Por isso que eu te falo assim, a gente não pode ser fofoqueiro. Sacerdote não pode abrir a boca de qualquer jeito, por aí. Então nós precisamos entender esse princípio que está aqui na Torá. Por quê? Porque isso faz a diferença entre um homem de Deus e um outro homem qualquer. Assim como nós temos mulheres virtuosas, tem homens santos, homens que precisam olhar para a situação e falar assim: não, eu não vou falar. É melhor estar calado do que às vezes a gente abrir a boca e estragar a nossa reputação por causa de uma pessoa que não vale a pena. E o diabo, irmãos, está aí para tentar a gente sobre isso. E sabe qual que é a maior tentação? Chama-se rede social. Quando a pessoa vem te incitar para falar mal de alguma coisa, mal de você, mal da congregação, mal de Yeshua, e você toma as dores. Às vezes não vale a pena falar. Às vezes é melhor deixar para lá. Por quê? Porque a maioria das pessoas nas redes sociais, elas não estão interessadas em aprender. Elas têm a rede social como uma plataforma onde elas querem expor todos os seus problemas, as suas angústias, os seus males, frustrações. Rede social é lugar de botar frustração para fora. E por quê? Porque as pessoas estão agindo errado, agem contra a Torá e acaba sendo o quê? Acaba sendo confrontada pela própria Torá. Aí o camarada vai na Torá e diz assim: não, porque você hoje não precisa mais dar dízimo, porque você não precisa mais fazer aquilo, não precisa fazer aquilo outro e tal. E aí eu pergunto: o Eterno é uma criança? Alô? Não. Ele é um tonto? Não. Aí a pessoa, quando ela fala assim: que não precisa mais fazer nada, então tudo aquilo que o Eterno escreveu não tem valor para nós hoje? Então ele não sabia que o mundo ia evoluir para chegar nesse ponto? Os irmãos entendem? Gente frustrada com as experiências que teve dentro de igreja, dentro de sinagoga, dentro de congregação, que nós vimos aí uma mulher que apostatou e agora está falando mal de judeu messiânico, falando mal de todo mundo, de Yeshua. Por que essa mulher está fazendo isso na rede social? Porque ela está frustrada e ela está usando a rede social para fazer o quê? Hilul Hashem. Profanando o nome do Senhor. Justamente o que a Torá fala para não fazer, ela está fazendo. Falei para a Rebeca, ela vai dar conta, sabe para quem? Não é para mim não, é para Yeshua. Desinformada, não sabe o que está falando. Inclusive eu mandei para os irmãos um videozinho na congregação, no perfil da congregação, mandei para vocês lá, de uma estudante da PUC, americana, que veio para o Brasil, está estudando na PUC, e ela chegou ao professor e perguntou: ninguém faz nada aqui? Ele falou: como assim ninguém faz nada? Ela falou: aqui o pessoal chega, estão vendendo bombom, estão vendendo isso, vendendo viagem, vendendo aquilo, ninguém estuda aqui? Ela falou assim: nos Estados Unidos, quando eu estudava lá, a gente passava, tinha aula na faculdade, a gente ia para a biblioteca para se aprimorar no estudo. Aqui ninguém faz isso. Ela falou: eu sou a única que frequenta a biblioteca aqui. Ela falou assim: as pessoas falam daquilo que elas não sabem. E o que está acontecendo é justamente isso.
Por isso, irmãos, as pessoas vão jogar as frustrações dela para fora. Como? Através desse tipo de coisa. Elas estão frustradas e jogam isso. E infelizmente o que está ocorrendo é isso. Nós estamos vendo um mundo assim, de muitas frustrações. Alguma pergunta a mais, irmãos? Eu achei o texto aqui de Coríntios, que a importância do sacerdote ser santo, e tanto o sacerdote quanto a mulher. Ela santifica a casa se ela casar com um homem descrente, o homem casar com uma mulher descrente, mas ele sendo crente, ele santifica a casa, e os filhos são santos. O mesmo acontece se a mulher for crente e o marido não incrédulo, ela santifica a casa e os filhos serão santos. Olha a importância de alguém dentro da casa ser santo. Agora imagine os dois santificados. Que bênção que serão os filhos, né? Ele coloca sobre isso. Então, quer dizer, se houver um dentro da casa que está santificado, já faz a diferença, né? E isso é muito importante a gente entender, tá? É importante a gente entender que há uma necessidade muito grande da gente poder estar fazendo a coisa certa, estar santificando o nosso lar. Pergunta? Eu não entendo essa parte que fala sobre que Paulo fala, porque o marido que ele não se santifica, ele traz a mácula para dentro da casa. Então ele traz, por exemplo, um corintiano, ele vai levar o quê? Ele vai levar a idolatria. Então, precisa mais reunião de oração entre os irmãos para poder converter o coração. Porque Deus fala, quando dois pedem, Deus concede. Quando dois clamam, Deus concede. Então precisa mais reunião de oração, mais clamor para converter o coração daqueles que estão desequilibrados dentro da casa. Porque ele acaba quebrando até a fé da esposa. Então eu queria só dar uma palavra para a irmã, o seguinte, que aí a gente tem que ver quem tem mais força. Entendeu? O Rabino Shalom diz que a pessoa que Eu achei aqui o texto. Hã? Achei o texto. Então, por favor, leia o texto. Porque o marido descrente é santificado pelo... Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Porque tem uma mulher que está ali em oração, está ali em busca, está ali em jejum, ou tem um marido que está buscando, porque senão a casa vai virar uma coisa, né? Sim. Se todo mundo for ímpio dentro da casa. Sim. Então aqui ele fala que vai sim santificar a casa. Sim. Né? E independente da experiência que nós tenhamos, tá? Se a palavra diz que é assim que acontece. Agora, lógico que a gente tem que orar para que a outra pessoa se converta. Isso é óbvio, irmãos. Isso é óbvio. Tem que acontecer isso. O que a gente não pode agora é colocar as dificuldades acima da palavra do Senhor. Entendeu? Então, dentro de casa, você é crente, seu marido não é? Então, você santifica o seu marido e os seus filhos. Está escrito. A força do crente é maior do que do inferno. Por quê? Porque Yeshua já venceu por nós. Porque senão, como que a Rebete diz, estaríamos todos perdidos. Se o diabo tivesse mais poder do que nós, isso não teria. Nós já não teríamos nem esperança. Só um minuto. Nós não teríamos esperança. Então, o problema todo é a gente olhar a questão de frente e dizer assim: eu vou lutar pela salvação desta pessoa. E trabalhar para isso acontecer. Porque senão, irmãos, não há qualquer coisa mais a se fazer. Aí nós temos que entregar tudo e dizer assim: vai todo mundo para o inferno. Então, a questão está ligada a isso. E eu vejo da importância do sacerdote. Mas quando falta o sacerdote, aí entra a mulher virtuosa para fazer o papel dela.
Mais alguma pergunta? Porque no Antigo Testamento Deus fala que nós somos santificados pela palavra. E se o homem não aceita a palavra de Deus, não tem como ele ser santificado. Eu tenho uma base porque o meu filho, ele não serve a Deus. E eu oro, eu jejuo para converter ele, mesmo assim ele continua em rebelia. Esses dias Deus mostrou, eu falei para o Senhor, eu estou tirando as imagens dentro da minha casa, que eu quero fazer um propósito para converter o coração dele. E ele trabalhou em motoboy, ele chegou no sábado, com a bolsa, Deus cutucou eu dormindo e falou para mim assim, é só isso? Quer dizer, ele estava chegando no sábado de trabalhar, que ele estava trabalhando no sábado, que Deus não quer que ele trabalhe no sábado, e Deus estava mostrando para mim que não era só eu orar para ele se santificar, eu tinha que fazer ele obedecer o sábado também, porque ele estava desobedecendo o sábado, então não era só eu tirar as imagens, tinha que ele também obedecer. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Ninguém pode obrigar uma outra pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. Quem faz isso é o papel do Espírito Santo. Com todo respeito, quem falou isso para você não foi o Senhor. Entendeu? Então, a gente tem que fazer a diferença também sobre isso. Então, na Brinca da Chave, havia um Shaul que está dando essa instrução para a gente e mostrando o seguinte, que eu tenho que fazer o meu papel. Você tem que fazer o seu papel. O que vai acontecer depois é uma outra coisa. Entendeu? E eu não tenho que obrigar ninguém a fazer nada. Porque o Senhor não faz isso com ninguém. Ele não tem uma pessoa recebe uma dádiva dos céus que chama-se livre-arbítrio. Todo homem tem livre-arbítrio. Entendeu? Então, eu não posso chegar para os meus filhos e falar assim, vocês têm que vir para a congregação para servir o Senhor aqui. Eu não tenho esse direito de fazer isso com eles. O que eu posso fazer é orar por eles, porque eles já têm o conhecimento. Então, eles vão ser julgados pelo conhecimento que têm. Eu faço o meu papel. Eu ensinei a palavra para eles. Entendeu? Por isso a Bíblia diz que a gente tem que ensinar. O que eles vão fazer com essa informação lá na frente já é uma coisa diferente. Os irmãos entenderam isso? Tem alguma dúvida? Então, vamos continuar aqui para a gente continuar no texto, tá? Para a gente poder caminhar aqui, porque o nosso tempo já está acabando aqui. Uma outra coisa, irmãos, é quando a gente vai oferecer uma oferta ao Senhor, um sacrifício, né? Então aqui diz que a oferta, ela não pode ser uma oferta qualquer, e nenhum defeito pode carregar o animal. O animal, ele tem que ser um animal pleno, ele tem que ser um animal puro. E aí, irmãos, nós temos uma outra questão que a gente queria falar agora aqui para os irmãos. É a questão que está ligada à qualidade daquilo que nós vamos fazer para o Senhor. Entendeu? Então, nós já falamos sobre oferta, já falamos sobre isso. Eu não quero ficar me delongando sobre isso aqui, porque eu acho que é uma coisa que a gente já falou sobre isso, tá? Então, você sabe como deve ser feita a sua oferta, como você deve dar a sua oferta. Então, a gente só tem que obedecer no que diz respeito a isso. Eu gostaria só de ir lá para o final da Paraxá, e depois eu quero terminar falando das festas, tá? Porque eu gostaria de falar daquele incidente que aconteceu com o filho de uma mulher judia com um homem egípcio, tá? Que é relatado no final da Torá. Então, esse problema que tem aqui, desse moço blasfemar o nome do Eterno e depois ele ser apedrejado, ele começou onde? Esse problema? No casamento. Muito bem. Uma mulher que se casa com um egípcio, uma mulher israelita casa com um egípcio, julgo desigual. Mesmo ela conhecendo o Eterno, ela conhecendo todos os princípios, sabendo que não pode casar. O que ela fez? Casou. Então, quando a pessoa desobedece, toda desobediência vai ter consequências. E aí, irmãos, eu gostaria de abordar uma coisa aqui bem rapidinho, a questão do desejo. A pessoa olha para alguém, vamos falar de casamento de novo. Eu quero casar com aquele homem, mas aquele homem lá não é um servo do Eterno, não, mas eu quero casar com ele.
porque eu sei que eu até vai fazer alguma coisa. E aí o rabino Shaul pergunta, como é que você sabe que a pessoa vai converter? Então, antes de casar, tem que perguntar o seguinte, com quem eu vou me casar? Essa mulher, ela se casou com um egípcio, um homem idólatra, um homem que não serve, não teme ao Senhor, e eles têm um filho. E esse filho, ele vai seguir o padrão de quem? Do pai. Vai seguir o padrão do pai, e agora ele está no meio do arraial. Eles saíram do Egito, viram todos os milagres, tudo que estava acontecendo, e de repente agora ele começa a discutir com um outro judeu. A Torá não diz qual era o problema acerca do qual eles estavam discutindo, mas diz que houve uma discussão. E esse rapaz então agora blasfema e amaldiçoa ao Senhor. Todo mundo no acampamento ficou como? Nervoso. O que está acontecendo? O que esse moço está fazendo aqui? Aí, irmãos, esse moço é colocado em detenção. Lembra que lá não tinha cadeia, tiveram que prender em algum lugar. E Moshe vai perguntar para o Eterno, o que nós vamos fazer com um rapaz desse? E qual foi a resposta do Eterno? Mate. Nossa, rabino, misericórdia, tadinho dele. É? Não, não é tadinho, não. Vai ter que haver uma correção. E essa correção vai agora ser trazida sobre a vida daquela mulher. Porque ela cometeu um erro que ela não poderia ter cometido. Irmãos, eu queria que você entendesse que a morte desse rapaz vai se dar por causa da desobediência da mãe dele lá no passado. Aí ela está colhendo o que ela plantou. Os irmãos estão entendendo isso? Então, esse negócio aqui, que vai ser um ponto no qual o povo de Israel vai aprender uma lição. Aqueles que estão ali no acampamento vão aprender que a desobediência tem um custo muito alto. Agora veja, esse rapaz viu milagres, esse rapaz viu a operação do Eterno. Ele estava vendo uma nuvem, a nuvem ainda estava lá, o pilar de fogo estava lá, e mesmo assim ele blasfema o nome do Eterno. Como assim? Ele amaldiçoou o Eterno? Lembra que ele estava comendo? O que ele estava comendo mesmo? O que eles estavam comendo todo dia? Maná. Estava vindo aonde? E mesmo assim ele amaldiçoou o Eterno? Ué, peraí, calma, que eu quero para o mundo que eu quero descer. Por favor, irmãos, estou mostrando isso para os irmãos, porque fica parecendo que essa palavra do Eterno foi muito dura, mas não foi. Esse moço viu muita coisa para ele chegar e fazer isso agora. Então, ele vai morrer, por quê? Por causa do pecado que ele está cometendo contra o Eterno. Isso aí não tem outra explicação. E aí, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Ele blasfema em meio a um grupo de pessoas. Ele vai ser preso. O Senhor fala assim: traz ele. As pessoas que viram e ouviram ele blasfemar, coloquem a mão sobre ele e sejam os primeiros a apedrejar. Por quê? Esse moço cometeu um pecado. Quem ouviu, pecou junto com ele. Lembra do Lashon Haná? Pecou junto. O que tem que fazer? Eu estou transferindo de volta o seu pecado. Se amaldiçoou o nome do Eterno, você blasfemou, eu ouvi, então estou devolvendo para você. Eu não quero morrer no mesmo pecado que está alcançando você.
Isso é sério, muito sério o que está acontecendo aqui na Torá. Lembra que eu falei para você que a gente não pode abrir a boca e sair falando tudo o que quer? Porque o Senhor ouve e o Senhor julga isso que está acontecendo. Então, uma das coisas que a gente precisa parar para pensar é o seguinte: Senhor, cuida da minha boca. Para, pensa e ora. Senhor, cuida da minha boca. Não deixe eu abrir a boca para fazer um negócio desse. Para chegar e ainda blasfemar do nome do Senhor. Como pessoas têm feito aí, irmãos. Pessoas que estão desacreditando a palavra do Senhor. Por quê? Quem pega e diz que não precisa mais fazer uma série de coisas que estão listadas na Bíblia como mandamento, está dizendo o quê? O Eterno não teve competência de dar para a gente um livro que possa chegar até os meus dias. Foi produzido há 5.000 anos atrás, é um livro velho. Então, irmãos, a gente vai ver que esse evento aqui é um evento muito sério e que nós temos que tomar cuidado para não cair num negócio desse aqui. Por isso a gente tem que ter cuidado com quem se relaciona. Nós estamos andando com quem? Nós temos que ser os influenciadores, não sermos influenciados por outras pessoas. Hoje, irmãos, os influenciadores do mundo, quem são? Crianças, pessoas sem qualquer equilíbrio, pessoas que estão saindo por aí e com fórmulas mágicas para solucionar o problema de todo mundo, inclusive financeiro. Você vai ficar rico se você fizer tal coisa. Aprenda a inteligência artificial e você vai ficar rico. É o que está por aí. Agora eu te pergunto, todo mundo que faz um curso fica rico? Então o que essa pessoa está fazendo? Mentindo. Enganando. Vejam o que nós estamos absorvendo de conteúdo. Um conteúdo que é profano, que está ensinando a gente a ter um Deus chamado dinheiro. Corre atrás, porque você precisa. E aí o cara diz assim: é porque eu comprei uma Ferrari, aí eu comprei uma McLaren, aí eu tenho um Porsche, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a pergunta, me perguntaram: o que você acha disso? Eu falei: não acho nada. Como assim? Eu falo: e o Kiko? O que eu tenho com isso? Porque as pessoas estão correndo atrás de algo que não vai trazer perpetuidade, mas vai acabar com a vida espiritual delas. Dinheiro. O dinheiro tem que ficar aqui, não aqui. Dinheiro não é Senhor. Já falei para os irmãos, dinheiro é ferramenta para a gente fazer a obra do Eterno. Então, irmãos, esse evento aqui mostra o perigo do relacionamento com pessoas que não são da mesma fé e a consequência do relacionamento. Eu queria pôr um pontinho aqui, quando ele fala: e todos os que ouviram foram suas mãos sobre a sua cabeça, né? Então, a gente às vezes vê título no vídeo, né? Ah, Yeshua não é o Messias. Pronto, aí eu já nem preciso assistir aquele vídeo, eu já sei o que vai dar ali, né? Mas às vezes você está assistindo um vídeo que você está achando que é uma coisa, porque tem muita pegadinha em título, né? Você está achando que é uma coisa, quando você começa a ouvir o vídeo, você começa que a pessoa já está entrando em... Até rabinos mesmo, falando mal de Yeshua, de Messias e tal. Então o certo é a gente parar aquilo, porque aquilo ali não vai dar certo. Parar o vídeo e falar: pai, eu quero te pedir perdão, porque eu abri esse vídeo para ouvir, porque eu não sabia o conteúdo. Porque o certo é a gente pedir perdão, porque
por que eles vão pôr a mão sobre a cabeça do rapaz? Para que tudo que eles ouviram volte para o rapaz, não fique para a pessoa. Então, quando eu peço perdão de eu ter visto aquele vídeo, o que acontece? Aquilo não vai ficar na minha mente. Por quê? O que acontece? Olha o julgado aqui o rabino vestido de preto, todo famosão, lá ele começa a falar mal que não, Yeshua não é o Messias, por causa disso. Você crê que ele não é o Messias, mas aquilo começa na sua cabeça. Olha, verdade, tem isso aqui, tal, e você começa a ficar, ele mexe com a sua cabeça ali. Né? Então, quando você pede perdão, você para aquele processo. Porque você está correndo um grande risco. Se aquilo ali começar e o inimigo vir com mais informação, quando você vê, você fala, realmente ele não é o Messias. Sim, deixa eu fazer um adendo rapidinho, para depois você pode continuar, mas eu queria falar, irmão, sobre a falta de honestidade que tem na internet. Porque o que tem acontecido na internet, como a Remédia falou de alguns rabinos que vão para a internet, tem até os famosinhos aí, né? Que vão para a internet para falar as coisas. Só que eles não são honestos. Infelizmente eu sou obrigado a falar aqui. Se algum deles quiser conversar comigo, é só entrar em contato comigo que eu vou ter o prazer de sentar contigo e falar isso na sua cara, tá bom? Não tem problema não. Porque ao invés de dar informação, eles dão uma parte da informação. Entendeu? Então eles falam assim, Yeshua não é o Messias por causa disso. Porque ele não trouxe de volta os resgatados de Israel, ele não reconstruiu o templo, ele não fez isso, não fez aquilo. Lógico que não, porque isso é o que vai acontecer no futuro. Só que eles pegam essas coisas para o presente. Mas quando a gente pega, por exemplo, Isaías 53 e fala assim, tudo que Isaías escreveu encaixou em que homem na história da humanidade? Não, porque isso aqui se refere a Israel. Então quer dizer que eu posso orar e dizer assim, Israel, perdoa os meus pecados? Os irmãos estão entendendo? A falta de honestidade. Me perdoe, mas isso sobe no meu sangue. Faz meu sangue ferver. Porque eu vejo que uma das coisas que a Torá fala, é que eu e você e todos nós temos que ser honestos. O Senhor vai julgar cada palavra nossa. Então imagine, irmãos, que o que tem acontecido hoje nas redes sociais é que tem uma inundação de lixo. As pessoas não estão sendo honestas. Por quê? Porque ela tem que atender o seu próprio interesse. Eu quero desqualificar Yeshua. O que eu faço? Eu pego uma parte da profecia que não se cumpriu e falo assim, ele não é o Messias por causa disso. Mas e tudo que cumpriu? Eles vão fazer o que com isso? Os irmãos estão entendendo a falta de honestidade? Então tudo isso, irmãos, depõe contra essas pessoas. E aí, de novo, nós vamos entrar naquela questão. Quem vai julgar? É o Rabino Mário? Vocês? É Yeshua. Eles vão ter que se ver com Yeshua. Sabe por quê, irmãos? Porque o que a gente está fazendo aqui é tentando trazer um pouco de Torá com Yeshua. Porque Yeshua está dentro disso aqui. Eu comecei falando sobre o banquete messiânico. E pelo meu horário agora eu vou ter que terminar. E eu gostaria até de falar para os irmãos. Vocês viram quanta coisa nós não podemos fazer, porque senão nós não vamos entrar nesse banquete? E o que faltou a gente falar aqui para a gente fazer? As festas. As festas, elas são estatutos perpétuos que apontam, cada uma das festas aponta para quem? Para Yeshua. Cumprir as festas, viver as festas, é estar se conectando com Yeshua de forma profética. Então, tem um monte de coisa que nós falamos aqui que nós não podemos fazer. Principalmente nós homens como sacerdotes. Mas tem coisa que a gente precisa fazer. E levar a nossa família a fazer. A pessoa quer conhecer Yeshua, traz para a festa. Aí eu não vou entrar na congregação. Não, mas vai ser uma festa. Vai lá na festa. Aí a pessoa chega na festa e o Espírito Santo pega ela. Acabou. Aí se transforma numa nova criatura, para cumprir aquilo que o Rabino Shaul falou. Então, irmãos, nós temos hoje as armas para a nossa batalha nas nossas mãos. Nós temos tudo. E o que nós precisamos fazer é obedecer e continuar vivendo a palavra. Por quê? O nosso exemplo vai falar mais alto.
as pessoas vão olhar e vão dizer assim, esse homem é crente de verdade. Porque onde ele anda, ou essa mulher é crente de verdade, porque onde ele anda ou onde ela anda, a luz do Senhor vai com eles. Então, que fique aqui essa palavra para nós hoje em nome de Yeshua, para que nós tenhamos condições de cumprir a Torá, e cumprindo-se a Torá, nós possamos ver o Senhor operando nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, porque é uma promessa na palavra do Eterno. O que diz a promessa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Foi você que escreveu isso? Nem eu. Quem escreveu é fiel para cumprir. Amém? E você que me seguiu até agora, que me aturou até agora, eu espero te ver no nosso próximo vídeo, tá? Na nossa próxima aparição aqui, nós estaremos trazendo mais um conteúdo de Torá da Parashá para alegrar o seu coração e para que nós possamos crescer em Yeshua. Te vejo na semana que vem. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.